Laura, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, viu? Por ter aceito aqui o meu convite de participar. Imagina, obrigada a você pelo convite. Você é a minha primeira entrevistada desse projeto aí, o Segundo em Cena, onde todas as segundas-feiras eu vou trazer um entrevistado para bater um papo, para falar sobre diversos assuntos. Que honra! Bom, eu quero que a gente construa aqui um bate-papo, né? Eu sei que você é uma doutoranda em filosofia, é uma responsabilidade imensa estar do outro lado aqui, falando com uma pessoa que estuda muito, que estuda tudo. E dentro das perguntas que me mandaram hoje, é uma até particular minha, que eu queria fazer para você, Laura. Vamos lá. O que é Deus? É verdade que os filósofos são ateus? Começou com uma pergunta fácil, né? Uma pergunta tranquila. Eu sempre gosto de brincar quando alguém fala de Deus, né? Me pergunta sobre a questão da filosofia. Eu costumo citar o Pascal, que é um filósofo francês, em que ele diz que o Deus dos filósofos não é o mesmo Deus para quem as pessoas rezam. Porque o Deus dos filósofos, em geral, tende a se parecer muito mais com uma forma teorética de explicar leis e normas do mundo físico que outra coisa. E também isso varia muito, né? Se a gente pensar na antiguidade, o próprio conceito do origem theos, do grego. E eu vejo mais... muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta, o que está na nossa cabeça é a ideia de natureza ou essência de Deus, para tentar entender Deus, né? Nesse sentido mais religioso mesmo. E aí, enquanto a isso, eu não tenho muito o que dizer, porque isso é problema dos teólogos, eles que lidem com essa bomba. Mas eu acho sempre que é uma pergunta que até boa parte da história da filosofia acompanhou, né? Esteve aí presente e foi de interesse de muitos filósofos por muitos séculos essa pergunta. Quanto à segunda pergunta, eu acho que todo mundo tem curiosidade, né? Quem não tem contato com alguém da filosofia. É extremamente pessoal. Eu digo isso porque, por exemplo, eu tive professores que eram ateus, claro. Eu particularmente sou. Mas eu também tive professores que eram protestantes. Eu conheço filósofos que eram budistas, que eram católicos. Então, varia muito. Inclusive, se a gente pensar historicamente, essa não é uma verdade, porque até metade do século XIX, os filósofos tendem a ser, sim, ter alguma religião, né? E a religião joga um papel na história da filosofia também, até pelo que eles tratam, como eles vão tratar, ou como eles vão se posicionar durante muitas épocas. Então, eu acho que essa imagem está muito relacionada, na verdade, à questão dos cientistas. Porque a gente tem no movimento dos cientistas hoje, se a gente parar para pensar num Richard Dawkins, por exemplo, que é um biólogo que escreve, publica livros de divulgação científica e é um ateu ferrenho. E ele faz uma propaganda ativa para que as pessoas se tornem ateias. Ele tenta converter as pessoas ao ateísmo. Meio que, e alguns outros filósofos até brincam com isso, que é tipo, o ateísmo virou a nova religião. Mas, então eu acho que é muito pessoal, assim. Eu não acho que seja, inclusive, eu não acho que entre os filósofos seja a maioria ateus. Bom. Ô, Laura, deixa eu te perguntar, você acredita em tudo que a gente está vivendo, né? Com essa situação da pandemia, do coronavírus, você acredita em uma mudança mundial, governamental, geopolítica, pós-pandemia? Eu queria muito de todo o coração dizer que sim, mas eu não acredito. Eu acho complicado no momento fazer qualquer tipo de predição. Porque o que acontece? De fato, ninguém sabe, a gente não estava esperando, a gente não tem nem conhecimento próprio do vírus para a gente ter qualquer previsão do que vai acontecer nos próximos meses ou nos próximos anos. Se a gente pensar também em pandemias passadas, não necessariamente todas tiveram um impacto tão grande na vida cotidiana pós-pandemia. Por exemplo, a gripe espanhola foi uma pandemia super séria, mas que quando acabou a coisa não mudou tanto assim. Então, eu acho que é muito cedo para a gente fazer essas predileções,
Há alguns filósofos por aí que já estão falando algumas coisas. Eu tenho mais cuidado com isso, eu gosto de brincar sempre que o Hegel dizia que a gente só conhece depois. A filosofia ela é acompanhada pelo voo da ave de tarde. Então eu acho que qualquer previsão que eu faça seria uma previsão muito pessoal, mas pessoalmente eu não acredito. Eu queria, mas não. Tá certo. E me fala uma coisa sobre qual a leitura que vocês filósofos têm da vida? Ai, que pergunta capciosa. Eu acho que a gente precisaria pensar algumas coisas até... Eu fiquei pensando até pela forma agora que você fez a pergunta. Porque eu acho que quem está fora da filosofia tem uma noção um pouco correta do que a gente faz quando trabalha filosofia, como no meu caso, que eu faço um doutorado em filosofia, eu faço parte de um certo grupo de pessoas que pesquisa esse assunto. As pessoas tendem a dizer assim, filosofia da vida, eu vou filosofar, eu vou fazer qualquer coisa assim, né? Eu vou falar da vida, eu vou filosofar. E a filosofia acadêmica, que é o que eu faço, se aproxima muito mais a uma coisa mais técnica, mais científica. Eu tinha até um professor que brincava que nenhuma pessoa iria, por exemplo, a uma livraria comprar um livro de direito ou de medicina simplesmente porque ela acha que está entediada e leria isso e entenderia. Mas por alguma razão as pessoas acham que a filosofia isso é possível. Porque elas não interpretam o fato de que as ferramentas da filosofia é a linguagem. E o fato de ser a linguagem engana muitas vezes para uma ideia de estar acessível, o que não é bem verdade. Então, ao invés de... Ninguém vai num departamento e falar o que os filósofos falam da vida, ou que você... Mesmo assim, uma coisa muito específica. Para você ter um nível, por exemplo, de perguntas muito técnicas que a gente trabalha, eu gosto de citar sempre uma aula que eu tive. Eu fiz um curso de 6 meses para ler a introdução de 10 páginas de um livro, só para entender a introdução. E o livro era a Crítica da Razão Pura do Kant, e nesse livro ele faz a pergunta, que é a pergunta que ele vai tentar trabalhar no livro todo, como são possíveis juízos sintéticos a priori. Então, assim, é um nível muito mais técnico de perguntas, as questões todas dependem de um contexto histórico, de um diálogo entre pensadores, porque os filósofos não estão escrevendo para o público em geral, eles estão escrevendo para outros filósofos. Então, o que a gente faz é muito acadêmico, muito técnico e muito longe nesse sentido da vida. Eu acho que a gente não reflete nesse sentido que a gente fala cotidiano sobre a vida, a gente reflete questões muito mais específicas, minuciosas. Eu acho que até por isso é muito difícil falar de filosofia para público em geral. Porque eu tinha um professor que costumava brincar com isso e contar uma anedota de uma senhorinha que pede para o Einstein explicar para ela a teoria da relatividade. E o Einstein fala, tá bom, vou te explicar. E aí ele explica uma vez, a senhorinha, não entendi. Ele explica de novo, não entendi. Ele explica 20 vezes. Aí a senhorinha fala, nossa, agora eu entendi. Aí ele fala, mas isso já não é a teoria da relatividade. E com a filosofia passa um pouco do mesmo, assim, é uma coisa bem abstrata, bem técnica. Os termos que a gente usa, muitas vezes, embora sejam termos cotidianos, eles têm um significado muito mais complexo, até porque a gente trabalha com traduções, então, por exemplo, no alemão tem outro significado, ou tem vários significados. Eu até outro dia estava fazendo uma pesquisa e eu fui procurar um verbete de filosofia no dicionário de filosofia de Stanford, da Universidade de Stanford. E uma única palavra, um único verbete tinha uns 60 páginas. Então, é uma coisa muito complexa. Muito bem. Eu não poderia dizer assim, os filósofos falam XY da vida, porque eu acho que não seria honesto da minha parte. Tá. Eu vou ficar como escritora, se quiser. Como filósofo, como alguém que estuda filosofia, eu não me atrevo. Ô Laura, você já escreveu 5 livros, né? E um que eu li um pouco da sinopse me chamou a atenção foi o Memórias de uma Vida Pequena. Quais as referências que você teve para compor os personagens do livro?
Eu vim gestando esse livro há muito tempo, na verdade foram várias tentativas de criar um livro que fosse a vida inteira de uma personagem. Eu acho que vem de muitas leituras, eu acabo recolhendo muita coisa do que eu leio, especialmente de literatura, e também eu recolhi muita coisa que acontecia, no caso, em sala de aula. Alguns diálogos, algumas situações que estão no livro, por exemplo, eu recolhi de conversas que ocorreram na sala de aula, algumas ideias que algum colega falou ou contou alguma história da vida dele, e eu fiquei, nossa, isso é muito legal, eu vou roubar. É muito variado, assim, mas eu acho que vem principalmente da leitura. Para mim, a leitura e a escrita estão muito interligadas, e eu não acho que seria possível fazer um sem o outro. Muito bem. Outra pergunta para você, o bate-papo, hein? O que é o belo, o que é a beleza, na sua opinião? Eu vejo que diz muito pra gente, nesse sentido que eu acho que todo mundo em algum ponto da vida já se perguntou o que era beleza. E a gente vê essa pergunta presente desde a antiguidade até basicamente começo do século XX, quando a coisa começa ali a cair um pouco o interesse na questão da beleza. Então depende muito de época, depende muito de pensador. Se a gente pensar em um Aristóteles, em que ele vai dar critérios específicos, como a proporção e harmonia, algo para ser belo tem que ter proporção e ter harmonia, e a beleza nesse caso para ele estava muito ligada, e é uma coisa bastante interessante de pensar, eu acho, a uma questão moral. Existe um peso moral e ético muito grande ligado à beleza na antiguidade durante a Idade Média. Uma coisa que eu acho que pra gente está muito longe, ninguém hoje ligaria beleza e moral. Mas é uma coisa bem interessante da gente ver na antiguidade. Eu lembro que o Nietzsche costumava fazer uma brincadeira que as pessoas mal interpretavam de chamar Sócrates de feio. E ele dizia que chamar Sócrates de feio era um argumento contra Sócrates. E eu acho que falta contexto muitas vezes para as pessoas entenderem que não é um mero ataque pelo ataque, mas na antiguidade ou durante a Idade Média chamar alguém de feio, por exemplo, era uma coisa muito grave, porque os medievais diziam que se você era feio por fora, você era feio por dentro também. Então é uma questão bastante pesada chamar alguém de feio, não é uma coisa boba igual a gente pensa. Então eu acho que pensar sobre a beleza acompanha muito o pensamento humano, tem muita coisa legal. É muito diferente pensar a beleza durante a Idade Moderna, já onde existe uma questão da subjetividade, onde ela já se desligou das questões morais. Eu acho que a gente podia falar assim, horas e horas sobre o que é beleza. Como toda pergunta filosófica, ela não tem uma resposta, ou ela não tem uma única resposta. Eu acho que é mais um exercício constante de pensamento, para a gente ir repensando. Muito bem. Ô, Laura, bom, falar um pouquinho de obras, né, de referências, e o pessoal me mandou uma pergunta aqui que eu achei interessante. O que torna uma obra de arte referência? O que faz uma obra de arte ser de importância? Porque, olha, são 3 perguntas, né? Por que a Mona Lisa se tornou uma obra de arte? Então, eu acho que aí eu preciso fazer uma distinção. O filósofo adora fazer distinção, então eu vou fazer muitas distinções. O problema, por exemplo, do que torna necessariamente uma obra de arte, ele é um problema de 2 esferas de conhecimento. Ele é um problema do que eu estudo, no caso, como estética e filosofia da arte, na medida em que ele está relacionado à própria questão de arte. Porque a partir do momento que a gente não tem uma definição de arte, como é que a gente vai dizer que objeto X ou Y é arte ou não é arte? Eu coloco isso no museu ou não coloco, no nosso caso? Agora, ele também é, historicamente, muito mais um problema da história da arte e da crítica da arte. E embora a filosofia da arte caminhe muito próxima dessas 2 disciplinas, ela não é essa disciplina, ela não cai nessa coisa porque a filosofia da arte não avalia obras. Por exemplo, raramente os filósofos vão falar de uma obra em específico, de um quadro em específico, da Mona Lisa, ou é uma coisa muito específica. Os filósofos que tratam de arte vão tentar pensar em uma esfera mais abstrata e, portanto, mais universal.
quando a gente fala pensando na antiguidade, sim, eles tinham, no caso, uma obra de arte que eles usavam como referência, que era a estátua de Policleto. Mas isso era por causa da relação que essa estátua tinha com a matemática e com os padrões de beleza e arte. E aí tem toda uma questão de como a arte estava ligada com uma técnica e com questões mesmo de cálculo, de habilidade de saber fazer, que hoje a gente não tem essa noção de arte. Então, eu não saberia, quer dizer, eu posso especular, porque que, afinal de contas, a Mona Lisa tem N características de críticas que a gente entende que são valiosas, na execução é um primor, e além de tudo, claro que aquele sorriso super enigmático encanta todo mundo. O que me interessa, por exemplo, que eu podia falar um pouco mais, é como durante o Renascimento, tem um artigo que eu fiz sobre isso, que existe uma influência da filosofia platônica nesses artistas do Renascimento. Então a gente vê isso muito marcadamente em Michelangelo, em um Davi, em uma Pietà, na própria Capela Sistina. Nas obras de Michelangelo a gente vê toda uma importância da filosofia platônica, ou do que eles interpretavam como filosofia platônica, porque enquanto esses pintores estavam florescendo ali, existiu o primeiro grupo de tradução das obras de Platão. E eles traduzem alguns desses diálogos de Platão e eles começam a utilizar como se fosse realmente uma teoria da arte. Essa teoria não está propriamente ali em Platão, a gente pode dar uma forçada e fazer ela estar ali, mas não é um problema para Platão propriamente, mas eles tiram daí muitas ideias. Então, muitas ideias que a gente vê sobre o que importa, os poemas do Da Vinci, né, que eles também escreviam poemas, às vezes as pessoas não sabem, o Michelangelo também escrevia poemas, estão muito relacionados à filosofia platônica, às proporções, à importância da matemática. Platão, inclusive, diziam que fora da academia platônica existia uma placa, dizendo se você não sabe matemática, não entre. Então tinha um peso muito, muito grande que a gente revê no Renascimento, e isso é bem interessante. Legal, legal. O João perguntou, Laura, você acha que a filosofia é pouco difundida no Brasil? Por quê? Eu acho que sim. Eu acho que também há questões, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, existem questões para isso, chegou tarde como disciplina para a gente estudar academicamente falando, a filosofia chegou tarde. Existem toda a questão da tradução, que é sempre muito complicada, existe sempre a questão da própria ideia errada que as pessoas têm do que faz uma pessoa que estuda filosofia, de que você vai fazer o que ao final da vida com isso aí? Você vai morrer de fome, ou você depois não vai fazer nada. Eu acho que ainda há uma má compreensão, e eu vejo também que é isso. Me incomoda muito, às vezes, as pessoas que vão a público falar de filosofia, elas fazem o que eu fiz com a piadinha da senhorinha. Elas transformam a filosofia em algo que a filosofia não é, muito parecida quase com uma autoajuda. E passam uma ideia errada, muito simplória do que é a filosofia. Eu acho que a filosofia podia ajudar muito, especialmente em várias questões. Um dos autores que eu estudo é da corrente pragmatista. Ele acredita na importância, o John Dewey, da filosofia para o espaço público. Então, para discutir temas de interesse de todos. Democracia, por exemplo, ética, porque todo mundo vive em comum, precisa dessas regras, isso deve ser discutido. A própria política, mas também outras N questões que a gente podia pensar, inclusive hoje em tempos de pandemia, são problemas filosóficos. Eu acho que ainda há pouca disseminação, há pouco conhecimento, e eu acho que é muito difícil também a gente fazer nascer o interesse, porque é isso, se a gente pensar numa Alemanha onde tem uma tradição forte, isso são questões de séculos, isso são questões de ter escolas. A gente não tem escolas no sentido alemão, a gente não tem um filósofo no sentido de um Kant na nossa história, em que deu origem a outros filósofos. Então eu acho que isso tudo tem relação. Somatiza, né, Laura? Sim. O Carlos Carubelli, o Carlos, Caetinho! Oi, Beijo, amigo. Obrigado pela indicação da Laura aqui hoje. Ele pergunta, Laura,
você não acha que a filosofia deveria estar mais presente na vida ordinária das pessoas? Sair um pouco do academicismo não ajudaria muito mais a encontrarmos as soluções do cotidiano? Eu acho interessante isso, porque as pessoas nunca se fazem a pergunta reversa. Por que elas não vão para o academicismo? Né? As pessoas tendem a gente tem uma imagem no Brasil do academicismo como algo arrogante, como algo distante, mas se trata muito mais de uma forma mais dura, no sentido de ter mais regras para pensar, no sentido de requerer uma certa disciplina. Eu acho que sim, a filosofia é bastante longínqua, né? Separada da vida nesse sentido. Eu acho que ela devia estar presente na vida, mas eu não acho que a gente devia fazer uma simplificação da filosofia. E eu acho que quando a gente tenta não fazer uma simplificação, é sempre muito difícil, porque a gente está trabalhando com coisas muito abstratas, que são, enfim, eu posso falar 500 mil conceitos e começar a destrinchar, por exemplo, em português a experiência é uma palavra só, experiência. É igual em inglês, experience. Mas em alemão são 4 termos diferentes que traduzem 4 modos distintos de experiência. Então, é uma minúcia, é um trabalho mesmo de pensar ali, pensar séculos, e pensar de novo, e com cuidado no detalhe, com calma. Eu acho que muitas vezes a gente precisa disso na vida, mas a gente não pode submeter a filosofia a uma simplificação, a uma autoajuda barata, eu acho que ela perderia o brilho e o papel dela mesmo. Muito bom. A Gina Porto, aqui de Araçatuba, é professora de História da Arte e parabenizou você pela entrevista. Ela pergunta: a cultura é fundamental para apreciar uma obra de arte ou apenas o olhar do coração? Essa pergunta é polêmica. Eu acredito, assim, eu venho de uma linha que acredita que cada vez mais se faz necessário, sim, uma questão de cultura. Por quê? Porque se a gente pensa, hoje quando a gente vai no museu, eu acho que todo mundo na vida já passou por essa experiência de parar à frente a qualquer obra e ficar lá olhando para aquilo e pensando, isso é arte? Ou qual o sentido disso? Ou para que foi feito isso? Ou por que jogaram só essa tinta nessa tela e o que isso significa? Então eu acho que cada vez mais faça necessário, porque também é isso, a arte foi evoluindo, foi entrando em outras coisas, e é muito diferente a gente olhar um quadro, por exemplo, de um barroco, de um holandês, de um renascentista, e a gente vê ali uma representação, a gente vê que uma pessoa é uma pessoa, mas quando a gente chega na arte contemporânea, uma pessoa não necessariamente tem a forma de uma pessoa, ela pode ser qualquer coisa ali no quadro. Então, nesse sentido, eu acho que sim, que a gente precisa, ao menos se a gente quiser entender o que está acontecendo na arte contemporânea, entender um pouquinho mais, adquirir um pouquinho mais, fazer esse esforço mesmo, né? De buscar não só o que o artista quis dizer, mas o que foi dito pelos críticos, pelos intérpretes, enfim. Laura, você como escritora, né? Você acredita que como que ficará a produção textual e as publicações de livros pós-pandemia? Você acha que os escritores estão produzindo mais agora? Eu acho que vai ser bastante complicado, porque o setor literário é um setor já castigado, não só no Brasil como no mundo, não, embora no Brasil seja uma situação ainda pior, porque a gente não tem um mercado interno capaz de sustentar um autor, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos. Eu acho que vai sofrer muito, porque a gente já tem isso refletido até na questão das vendas, né? Livrarias fechando, editoras que já não tem como dar suporte nenhum, o próprio público que acha que, infelizmente, livros são caros e preferem investir o dinheiro em outra coisa ou em outra atividade. Então, eu acho assim que pós-pandemia o negócio vai dar uma piorada, alguns editores já inclusive contam com essa ideia. Mas eu acho que a longo prazo é isso, a gente sempre se recuperou, né? A literatura e o mercado literário, querendo ou não, estão aí há muitos séculos, e que vão se recuperar, mas vai ser um baque, assim, eu acredito, para todo mundo. É igual o jornal, né? Há tanto tempo o pessoal fala que o jornal vai acabar, que
né, claro que hoje o celular na mão, as notícias chegam rápido em o real, então assim, é uma situação que você acabou de falar, a longo prazo, né, para tudo. Acho que essa ideia também falavam muito, né? Quando começaram a lançar os livros digitais. Vai acabar o livro físico. Imagina, eu tenho muito amigo que lê o digital e depois compra o físico. Então eu acho que é meio que a gente tem medo, né, dessas mudanças, mas elas vão acontecendo e querendo ou não, eu acho que essas coisas vão ficando, pelo menos. Por exemplo, o jornal se transformou, mas ainda existem jornais, são necessários, não acho que vão sumir, assim como os livros, mas vai ser complicado. Laura, você tem um projeto bem bacana aqui no Instagram, os Dicas que escrevem com a participação de escritoras contemporâneas. Fala um pouquinho pra gente, pessoal. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. O som ficou baixo aqui, o pessoal tá ouvindo a Laura, tudo certo? Gente, vocês estão me ouvindo? Oi! Então, eu comecei esse projeto com o intuito de que eu percebi, eu circulo um pouco ali no meio independente da literatura, editoras pequenas, publicações com tiragens pequenas, mas que ao mesmo tempo, ultimamente, por exemplo, estão levando muitos prêmios, o que pode indicar, por exemplo, uma certa qualidade da produção. E eu ficava muito triste, que às vezes eu conhecia escritoras que eram incríveis, com obras incríveis e que não chegavam no público. Porque existe uma dificuldade muito grande de divulgar a obra. É muito caro divulgar e-mails como jornais consagrados e tudo mais. As pessoas nem sempre têm acesso. Muitas dessas escritoras que eu conheci não tinham, ou tampouco tenho. E eu falei, por que não usar a internet, que todos temos acesso, para poder disponibilizar isso? Então eu comecei toda semana, eu faço uma entrevista com alguma escritora que publicou recentemente ou que já tenha publicado há algum tempo, para ela contar um pouco da experiência dela, do porquê que ela escreve, contar dos livros dela e também, no caso, contar um pouco da experiência de publicação, para quem tem curiosidade assim, de como os livros são produzidos ou de como é esse processo todo depois que o filho nasce e tudo mais. Eu envio semanalmente essas entrevistas escritas por e-mail. E o projeto está crescendo devagarzinho, mas tem sido muito interessante realizar todas essas trocas com outras escritoras e ver que muita gente fala depois, que legal, não sabia, não tinha ideia, ou me senti inspirada, que isso também é uma parte do projeto. Eu lembro que eu fui no lançamento de um autor em São Paulo com uma colega escritora uma vez, e a gente estava até comentando, porque a gente estava na Livraria Cultura, em uma seção lá da livraria que era separada, e existiam fotos de autores espalhados pela livraria. E deviam ter, assim, umas 15 fotos de autores, e devia ter-se muito uma mulher. E aí a gente ficou um pouco incomodada com aquilo, porque existe também um certo preconceito. Eu acho que pedir para as autoras falarem também é uma forma de lutar com esse preconceito, porque existe muito uma questão de que mulheres leem tudo, homens geralmente veem a literatura produzida por mulher como literatura feminina e não para mim, o que não é verdade, pode interessar todo mundo. Então a ideia é meio que tirar estigmas, de simular o que está acontecendo no mundo independente, o que as mulheres têm para falar hoje. Também uma ideia de que muitas vezes as pessoas tinham e me perguntavam sobre como é ser escritor, porque é uma ideia muito do escritor como aquela figura, né, quase estranha, quase muito longe de você, da vida, de tudo que você conhece, tipo, onde você vive, o que você come. E o projeto está aí para ajudar tudo isso, então tem sido bem bacana, assim, tirar esses estigmas e mostrar um pouco também da literatura produzida atualmente. Ô Laura, você tocou no assunto aqui que era a minha próxima pergunta, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem a final do Big Brother Brasil, onde 3 sisters, né, estão concorrendo juntas, e trouxe uma das questões que foi muito abordado no Big Brother, que é uma edição histórica até aqui, foi sobre o feminismo e sobre o machismo. Qual a importância disso vir, né, na sua opinião, como filósofo,
qual a importância disso hoje, assim, o feminismo está ganhando essa força, as mulheres sabendo ser solidárias a outras, qual é a sua leitura disso? Eu acho extremamente importante, porque muitas vezes eu acho que as pessoas têm uma noção errada de... Eu já vi muito homem falando, por exemplo, mas não tem por que ser feminista hoje, vocês já conquistaram muitos direitos. O que não é verdade, porque sim, eu posso hoje, por exemplo, eu tenho privilégio, né, porque de vir de uma família que me possibilita, então eu posso estudar fora, eu posso morar sozinha, eu posso... Mas isso foram direitos adquiridos por uma luta árdua, para que eu não fosse uma mera propriedade de alguém. E embora eu possa fazer isso, eu não posso, não obstante, sair na rua sem ter medo à noite. E não só aqui, em vários países do mundo. Ou, por exemplo, eu fiz uma vez uma tradução de um documento da ONU Mulheres, como voluntária, em que eles trabalhavam a questão de quantos milhões de meninas são vendidas pela família quando criança para serem casadas. E passam dos 10 milhões de meninas por ano, assim, mas brincando. As pessoas não têm ideia, por exemplo, que o Brasil é um dos países que está entre os 5 primeiros onde mais ocorre casamento de meninas infantis. Então, eu acho que existem muitos problemas, e a violência é um problema, assim, latente em todos os lugares contra a mulher. A própria questão da mutilação genital ainda continua sendo uma prática em vários países e passa, assim, gritando dos 5 milhões de mulheres. Eu sempre gosto, quando eu falo de feminismo, uma frase da Audre Lorde, que era uma poeta e pesquisadora feminista. Ela fala que enquanto tiver uma mulher sofrendo, ainda assim eu vou estar sofrendo. Então, é a ideia da quarta onda feminista que nasceu aqui na Argentina, de nenhuma menos. Então, a gente quer que todo mundo possa viver sem medo e fazer tudo o que queira, né? Eu acho muito importante falar, porque eu vejo também... eu até conversava uma vez com um amigo daqui, a diferença, a questão do cultural no Brasil é muito forte, o machismo é muito forte, essa estrutura. Eu já tive experiências muito tristes, assim, até dentro da universidade, de ouvir coisas do tipo, por que você tá aqui? Você não vai lavar a louça? Falta de louça eu sei pra lavar, falta de pia pra bater, sabe? E é uma coisa bastante complicada ainda. Eu acho que as pessoas que elas falam, eu acho que é necessário. Eu fico feliz que um programa que tem uma audiência tão grande possa tocar num tema como esse, que é tão necessário. O João falou assim, tem uma poetisa portuguesa ainda viva, Teresa Horta, ela também fala muito da luta da mulher na literatura. Sim, eu acho super importante falar sobre isso também, né? Também foi tratado muitas vezes como um tema menor, mas é sim uma experiência que a gente precisa falar. Eu acho que quando a gente fala, a gente ajuda todas as mulheres. Existe muita mulher que às vezes pensa, só eu passo por isso, seja por uma violência dentro de casa, uma violência na rua. E eu acho que quando as mulheres começaram a falar, começaram a se unir, a importância da sororidade mesmo, né? A não julgar outra mulher. Quando você começa a pensar, muitas vezes eu já ouvi de outras mulheres, mas isso é culpa das mulheres que criam outras mulheres. Sim, as outras mulheres criam essas mulheres e homens que estão sendo machistas, mas elas estão dentro de um sistema, elas também estão sofrendo com isso, às vezes elas nem percebem. Eu acho que não é apontar o dedo para outras mulheres, é o momento das mulheres se unirem e para realmente a gente tentar. E, na minha opinião, eu sou do princípio da Rebecca Solnit, que é uma teórica americana, de que a gente devia não só conversar entre as mulheres, mas que a gente devia trazer os homens para a conversa. Laura, e existe alguma luta, enfim, alguma indignação, algum retrato que você traz na sua escrita? Eu acho que luta não, indignação todas. Indignação tem várias, com N coisas. Acho que luta nem tanto, eu não tenho... Eu acho muito complicado a questão de arte panfletária nesse sentido, mas eu gosto sim, eu acho que falando de uma experiência de um ponto de vista muito humano, tem muitas coisas às vezes, eu acho, especialmente nesse último livro, que tocam nessa questão feminina e que são problemas assim em relação a lutas das mulheres.
Mesmo em relação, por exemplo, aos sentimentos, a uma questão de culpa, que é historicamente um problema quase feminino, né? Desde a culpa da Eva. Então eu acho que sim, eu toco muitos nesses temas. Mas também isso é muita influência de muitas autoras que eu gosto, eu acho que tocam nesses temas ultimamente, então a coisa vem muito por aí também. Laura, convida o pessoal aí que querem acompanhar você aqui no Instagram com o seu projeto Chicas que Escrevem. Vai ter quando esse bate-papo com as escritoras? Então, o bate-papo eu faço via e-mail e eu envio para quem quiser. Tem o projeto no Instagram, é só procurar @Chicas que Escrevem. Ou na minha página, Laura_Lízia, tem lá linkado o projeto Chicas que Escrevem. E eu envio todo domingo o projeto. Então, todo domingo, quem quiser tomar café da manhã, lendo uma entrevista de escritora, só se cadastrar. O Carlos fala do curso também. Ah, sim. Então, quarta-feira agora, às 18 horas, eu vou fazer um curso online, eu vou dar uma aula online falando sobre Introdução à Filosofia da Arte. Então, eu vou tratar algumas questões como o que é filosofia da arte, quais são os problemas da filosofia da arte, um pouco do conceito histórico do que foi arte e também mostrando um pouco do que os teóricos contemporâneos falam a respeito da filosofia da arte. Então é mais uma ideia para dar um background para todo mundo que está interessado no assunto, que gosta de arte, ou que gosta de filosofia, ou que gosta dos dois, para poder acompanhar essa aula. Tá todo mundo convidado. Muito bom, agradeço mais uma vez aqui a sua participação. Eu que agradeço. Mandar um beijão o Ataíde lá em São Paulo, o Guga Sueli em Brasília, a Luna, o Juliana, a Bia Damasceno também está sempre aqui ligadinha. Sucesso para você, que você continue trazendo aí através da literatura, né, o conhecimento para todo mundo. Parabéns pelo projeto Chicas que Escrevem. Eu acho tão bonito assim essa união das mulheres, né? Isso que você retratou hoje, a sororidade, algo que está sendo muito positivo e tem desbancado aí machistas, algumas pessoas preconceituosas, né? E eu quero que você, se quiser dar algum recado pro pessoal aí pra gente encerrar a entrevista, o nosso bate-papo. Gostaria só de deixar o convite mesmo para quem tiver interesse no curso. Tem na minha página uma foto que tem descrição, quem quiser também entrar em contato, tiver perguntas. E também deixar o link, quem tiver interesse no livro, tudo mais, pode entrar em contato. E agradecer pelo espaço, é sempre uma alegria poder falar um pouquinho de filosofia e também da minha literatura. Tá bom. Obrigado, viu, Laura? Sucesso para você. Obrigado pela sua disponibilidade aí. Imagina. Eu que agradeço. Boa noite, beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, espero vocês na segunda-feira, na próxima segunda às 20 horas, para mais um Cena. Segunda em Cena. Um beijo, tchau, tchau.